E essas movimentações repercutem, inclusive aqui no Brasil. O governo Lula espera que a saída de Joe Biden da disputa à Casa Branca tire os democratas da defensiva e mude a narrativa até o momento favorável a Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A expectativa entre os assessores é que a mudança de nome altere o cenário atual e que os democratas consigam construir, até a convenção do partido, uma candidatura competitiva. Hoje, o presidente Lula destacou a boa relação com Biden, mas defendeu que a escolha de permanecer na disputa era pessoal. Vamos acompanhar. Gosto muito do Biden. Gosto muito. Respeito muito o Biden. Bem, a candidatura do Biden, eu disse no início, quando se começou a discutir se ele ia sair ou não, que dependia dele. Somente ele pode entender se ele tem condições ou não tem condições. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de dois países importantes que tem uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos e nós queremos manter. Aí, declaração do presidente brasileiro elogiando o presidente Joe Biden, dizendo que gosta dele, tem apreço pela figura de Joe Biden, mas a gente percebe o presidente brasileiro evitando se manifestar a favor de A ou de B para, naturalmente, não fomentar qualquer tipo de especulação, de interferência, inclusive, no processo eleitoral dos Estados Unidos. É importante lembrar, inclusive, que houve acusações por parte do então candidato Javier Milei de que ministros do governo brasileiro estariam manifestando apoio a Sérgio Massa. Isso criou um ruído naquela ocasião. Alan Gani, acerta o presidente brasileiro de evitar fazer comentários, manifestar apoio a A ou a B? Para o Brasil seria melhor se determinado candidato ganhasse? É melhor se manter numa posição neutra, né? Acertou sim, é impressionante. Quando presidentes costumam falar de improviso, falam bobagens. Quando falam, né, de maneira estudada, pautados, não falam bobagem. Foi uma fala de Estado, não foi uma fala ideológica. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, só perde para a China. Então o Brasil vai continuar fazendo negócio com os Estados Unidos, seja com o Trump, seja com a Kamala Harris, seja com a Michelle Obama, seja com quem for. O Brasil vai ter que continuar a negociar com os Estados Unidos. Então não convém prestar apoio a A ou B, tem que ser pragmático. Uma hora dessas a fala é acertada. Pois é, delegado Palumbo, ainda que não haja nenhuma manifestação, né, a favor de A ou de B, no fundo, possivelmente o governo brasileiro talvez tenha apreço à candidatura do Partido Democrata, talvez por questões ideológicas, mas é importante destacar que a agenda comercial tem que se manter independentemente de quem estiver no poder, né, se for um republicano ou então um democrata. Surpreendentemente, o presidente Lula ele agiu como estadista. Dessa vez ele não falou nenhuma bobagem, não extrapolou os limites da razoabilidade. Ele foi bem, na minha opinião, ele tem que agir pensando no Brasil, né, e não no seu viés político ideológico. Ocorre que muitos políticos eles esquecem que eles estão num grau de chefe de Estado e acabam extrapolando tudo, não tem um mínimo de diplomacia. Ali ele foi cortês, mas é óbvio que ele vai torcer pela Câmara. É óbvio que ele vai torcer pela esquerda, porque o viés político ideológico é isso. Você, Dávila, quais as reflexões sobre o posicionamento do líder brasileiro e qual a projeção para essa relação comercial se Donald Trump vier a vencer ou então Kamala Harris? Isso muda em alguma coisa? Bom, primeiro foi acertada mesmo, como bem disse Alan Gani e delegado Palumbo, a postura do presidente da República. Dessa vez, ele falou como chefe de Estado. E é interessante que, mesmo falando como chefe de Estado, tem uma vírgula, né, que ele elogia o Joe Biden, diz que gosta muito do Joe Biden, porque o Joe Biden não está concorrendo, porque se concorresse era um problema, ele já está dando sinal de quem que ele prefere. Então, agora não, ele está falando que ele prefere uma pessoa que não concorre mais. Então, está correto, você pode dar a tua opinião pessoal, porque essa pessoa não está no jogo eleitoral, né? Mas isso mostra, evidentemente, que o presidente tem uma certa simpatia mais pelo presidente, pelo candidato democrata. Mas, então, foi correta.
e correta. E eu espero que isso se torne padrão daqui para frente, porque o histórico do presidente é um desastre total. Ele foi agressivo na eleição da Argentina, como você bem mencionou, Candiato, dizendo claramente que apoiava o Fernandes e não queria nem saber do Milei, e até falando mal sobre o Milei. É o Sérgio Massa, né? O Sérgio Massa foi super agressivo com o próprio Zelensky, né? Praticamente elogiando o Putin e Zelensky menosprezando o que está acontecendo na Ucrânia. Foi assim com o Maduro, né? Dando o Maduro como se fosse um grande democrata. Então, assim, o histórico não é bom, né? Não é bom, e por isso mostra que essa atitude do presidente da República, espero que daqui para frente seja padrão esse tipo de comportamento, que é isso o que o Brasil espera de um chefe de Estado, que se comporte dessa forma. Pois é.